No ano de 447, uma feroz batalha entre o exército do Lorde Demônio e os 6 guerreiros estava chegando ao clímax. Logo de início, vemos os capangas do Lorde Demônio se aproximando do castelo dele, quando tentáculos de uma criatura gigantesca, uma mulher loira, governa essa criatura, e debaixo de seus tentáculos surgem seus soldados, que partem para o ataque contra as forças inimigas. Quando esses soldados são fatalmente atingidos, a garota loira atira flechas sobre seus corpos, trazendo-os de volta à vida. Após esse evento, um dragão branco emerge das costas da garota e voa em direção ao castelo do Lorde Demônio. O dragão que sobrevoa o castelo começa a lançar bolas de fogo contra os heróis, que erguem seus cajados em sinal de glória pela iminente vitória de seu grupo. O ser dourado revela sua verdadeira forma, e o Lorde Demônio observa-o do seu castelo. A indignação do Lorde das Trevas é tamanha que ele quebra sua bola de cristal. Ele ameaça incinerar Arcael com suas chamas infernais, mas é detido por seu assistente canino, que lembra a ele que é o último Lorde Demônio restante, e a deusa da rebelião não deseja que ele seja derrotado. Lembrando a promessa que fez a Rosália, o Lorde Demônio parte em direção à saída do castelo, declarando que desta vez aceitaria sua derrota pacificamente, mas assegura que, como o rei dos mortos-vivos, recuperará seu trono em 1000 anos. 2 garotas são enviadas para as ruínas subterrâneas. Uma mulher recapitula a missão delas pelo rádio, instruindo-as a procurar pelo ninho do vazio, nos destroços. Ela explica que, em caso de problemas, as garotas devem usar apenas autodefesa. Célia encerra a chamada e Regina sugere que não fiquem muito confortáveis apenas na jornada de ida, pois terão preocupações na viagem de volta. Continuando, elas ouvem um barulho e veem algumas estátuas caídas à frente. Regina sugere que pode haver um rei importante enterrado nas proximidades, mas Célia acha que o local parece solitário demais para um rei. Mais um pouco adiante, chegam a uma porta e Célia nota que está ativa, sugerindo que seja um dispositivo mágico implantado. Regina tenta abrir a porta à força, mas Célia percebe que algo está escrito em sua superfície. Ela tira fotos, mas não consegue entender a linguagem. Enquanto Célia tenta decifrar o texto, Regina explora a ruína do outro lado. Célia, ao tocar na porta, é envolvida por um clarão e a porta finalmente se abre, revelando uma sala gradualmente iluminada. Ela se pergunta sobre um objeto roxo à sua frente e se aproxima, mas o medidor dela quebra, levando-a a pensar em uma falha. No entanto, percebe que há alguém dentro desse objeto misterioso e decide ajudar. Célia começa a atirar num cristal roxo e uma voz reclama do barulho, explicando que o selo da barreira mágica tornou o cristal inacessível. Então o Rei Demônio se questiona se realmente passaram 1000 anos e afirma que o ritual de reencarnação deu certo. Célia continua disparando, mas logo percebe que o cristal é indestrutível. Então, percebemos que a voz que está saindo do cristal é a voz do Lorde Demônio reencarnado. Ele planeja punir Célia, mas ao dispersar o cristal e jogá-la para longe, fica encantado com a beleza dela. Ele se pergunta se ela pode ser uma elfa de alto escalão. Célia acorda e o Lorde Demônio se dá conta de que voltou à forma de quando era conhecido como Leones, o herói. Célia questiona o motivo de ele estar preso no cristal roxo, deixando-o sem reação. Ela acredita que o trauma afetou as memórias dele e promete mantê-lo seguro, e tenta acalmar ele, lhe dando um abraço, mas sem querer, ela o pressiona contra os seus peitos, o deixando um pouco nervoso. Célia oferece um biscoito a ele, e o Lorde Demônio se surpreende por ainda ser capaz de sentir o gosto. No entanto, ele critica seu corpo humano, achando ridículo e ilimitado. Ele começa a ver Célia como a responsável por salvá-lo, e por causa disso ele pensa que deve a vida a ela. Célia pergunta se ele está bem. Em seguida, a garota pergunta a idade dele. Ele responde que tem por volta de 10 anos, e Célia especula que alguém deve ter sequestrado ele e trancado ele lá de propósito. Célia sugere que ele pode ter sido vítima do vazio, mas Leones não sabe o que isso significa, o que leva Célia a pensar que ele pode estar sofrendo de amnésia. Enquanto isso, Regina passa por um dos cristais e seu medidor é quebrado, assim como o da colega, e assim ela saca sua espada sagrada. Célia começa a explicar o que é o vazio, uma ameaça que surgiu há 64 anos, mas a humanidade não sabe o que eles são realmente. Leones percebe que esqueceu de perguntar em qual ano do calendário do Deus Sagrado eles estavam, mas Célia não entende a pergunta e diz que estão
no ano 64 do calendário humano unificado. A conversa é interrompida por um estrondo e Célia é alertada sobre um avistamento de Vazio. Ela se joga sobre Leones para protegê-lo, quando uma criatura gigante e estranha aparece na sala, e finalmente, Leones está cara a cara com o Vazio. Ele decide punir o Vazio por perturbar o sono de seus amigos no mausoléu, mas ao tentar agir, ele cai no chão, incapaz de controlar seu corpo pequeno. Enquanto Célia luta para ferir a criatura, Regina aparece para ajudá-los, mas fica surpresa com um garoto desconhecido. Célia diz que explicará mais tarde e pede que se concentre no inimigo. Regina muda o modo de sua espada e ataca a criatura, impressionando Leones com o poder da arma dela, que parece equivaler a um feitiço de explosão da fase 4. Regina instrui que eles se dirijam para a saída enquanto ela lida com o monstro pessoalmente. Célia decide aceitar a missão de proteger o garoto e pede que sua colega tome cuidado. Enquanto eles correm, o Lorde Demônio sente que o plano de reencarnação pode ter falhado, devido ao corpo frágil que possui. Logo à frente, um dos cristais roxos despenca, e o garoto menciona que o Vazio tem mais amigos. Quando o Cé aparece, Célia o reconhece como um Wyvern, mas Leones não vê semelhança com a espécie. Ele ordena que ele fuja, mas o Lorde Demônio decide mostrar seu poder. Ele começa a concentrar sua magia para atacar, mas Célia, em um ato de bravura, se coloca à frente de Leones e é atingida. Ela instrui o garoto a encontrar Regina e se desculpa por não conseguir protegê-lo. Leones a chama de boba, por subestimar sua capacidade de sobreviver a um ataque tão fraco. Os monstros começam a atacá-lo, e Leones confessa ter se apegado um pouco a Célia. Ele os castiga com um feitiço de manipulação de gravidade na fase 8, chamado Soul, e os monstros tentam fugir, mas são queimados por outro feitiço do garoto. Mesmo após sua morte, o Lorde Demônio fica impressionado com o fato de seus ossos não se desentregarem com sua feitiçaria na fase 8, o que o leva a acreditar que seu novo corpo suporta apenas um terço de sua força nos dias de glória. Ele olha para Célia, mas afirma que, como um Lorde Demônio, a vida de um humano não tem importância para ele. Ele admira a coragem da garota, e embora sua experiência na feitiçaria esteja relacionada à morte e não seja capaz de realizar magias de cura simples, está determinado a ajudá-la na melhor forma possível. Pouco a pouco, o sangramento de Célia começa a parar, e ela lentamente abre os olhos. Enquanto isso, Regina termina de derrotar o Vazio e tenta se comunicar com Célia, mas quem intercepta a mensagem é o Lorde Demônio. Finalmente, Célia abre os olhos e abraça Leones, aliviada por vê-lo em segurança. Ao tocar o corpo, Célia percebe que está curada e Leones explica que usou feitiçaria sagrada para curá-la. Ela não entende o termo e acredita que os humanos não podem usar esse tipo de feitiço. Célia questiona se o poder veio da espada sagrada, e ele, sem uma desculpa melhor, concorda. Célia explica que na academia aprenderam sobre espadas sagradas que possuem poderes de cura, originadas quando crianças desenvolvem habilidades misteriosas para combater o Vazio. Leones pergunta sobre a arma de Regina, e Célia explica que se chama Draghow, e essas espadas aparentam se adaptar à personalidade de quem as possui. Leones compreende que as almas podem se manifestar fisicamente como armas, e Célia revela que ainda não possui uma arma sagrada. Regina se aproxima deles, preocupada com seu bem-estar. Nesse momento, Célia lembra que estavam enfrentando uma ameaça chamada Vazio e pergunta a Leones o que aconteceu com o monstro. Leones inventa uma desculpa dizendo que a fera havia ido embora. Célia finalmente começa a explicar sobre o garoto que encontraram abandonado. Ela conta que o garoto sofre de amnésia e depois de deixar todos a par da situação, continuam sua jornada. Regina se apresenta ao garoto e durante o caminho, Célia pede a Leones para se segurar firmemente para evitar quedas. Regina faz uma brincadeira com o garoto, sugerindo que ele aproveite o tempo com Célia enquanto podem, já que estão quase chegando à cidade. Célia pede que Regina pare de falar bobagens e explica que o garoto sofre de amnésia. No entanto, Regina tenta fazê-lo recuperar a memória de maneira inapropriada, o que leva Célia a pedir novamente que ela pare, alertando sobre as consequências. Lorde Demônio se sente humilhado por uma garota simples, mas percebe que seu corpo humano reage às tentações. Ele então observa algo no horizonte. Célia explica que estão indo em direção ao último refúgio da humanidade, construído para protegê-los do Vazio. Ao ouvir isso,
O Lorde Demônio percebe que foi transportado para o futuro, 1000 anos à frente. Há 6 anos, durante o confronto no jardim de assalto, várias famílias, incluindo Célia e Regina, estavam abrigadas em um local seguro. Regina estava inquieta com os barulhos do combate lá fora, mas Célia tentou acalmá-la, assegurando que seu pai estava na linha de frente, cuidando da situação. De repente, o local foi inundado por luzes vermelhas, deixando todos ainda mais apreensivos. Célia assegurou a Regina que assim que ela fosse abençoada por sua própria espada sagrada, se uniria à batalha. Ela mencionou que sua irmã, Eudice, planejava ensinar a ela sua técnica especial como uma homenagem à entrada de Célia na escola. No entanto, a conversa foi interrompida pela realidade. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Célia tentou correr para a arena de combate para ajudar sua família, mas voltou para Regina, assegurando que tudo ficaria bem. Em seguida, um silêncio tomou conta daquele local, e a porta se abriu, revelando uma cena catastrófica da cidade. Foi revelado que apenas 15 sobreviventes permaneceram na área, e eles foram enviados de volta para suas casas em segurança. Ao ouvir essa notícia devastadora, Célia cai de joelhos e se desculpa com Regina, pois havia prometido que tudo ficaria bem, mas todos estavam mortos. Agora, no presente, elas estão na ponte de acesso do 7º jardim de assalto, com um garoto chamado Leonis. Ele fica impressionado com a imponência da fortaleza à sua frente. Regina explica que essa é a cidade onde vivem, e Célia enfatiza a importância de manter o local seguro. Ao chegarem ao local, Leonis fica maravilhado com o que vê, surpreso pela construção espetacular. Elas compartilham os dados da missão de investigação das ruínas. Célia informa sua superior sobre encontrar um refugiado durante a jornada e planeja levá-lo ao dormitório. Ela também menciona que o garoto parece possuir uma espada sagrada, o que surpreende Regina, considerando a idade de Leonis. Célia sugere que seu bom coração pode estar relacionado ao despertar da espada sagrada. Neste ponto, Célia assume a responsabilidade de lidar com toda a papelada necessária. Enquanto isso, Regina sai para fazer compras. Célia explica a Leonis que ele precisa entrar pela porta à direita para fazer o exame, já que é um recém-chegado. Ele se oferece para fazê-lo sozinho e a garota concorda em esperar por ele do outro lado. Ao entrar na sala, o Rei Demônio fica furioso com a situação. Seu plano original era reconstruir seu exército demoníaco para subjugar a humanidade, mas ele percebe que as coisas não são mais tão simples como eram antes. Ele convoca seus assistentes, Blacks e Sherir, e revela que passou um longo tempo em sono profundo. Blacks comenta que 1 milênio de sono foi mais longo do que imaginava. Leonis explica que o ritual de reencarnação não saiu como planejado, fazendo com que retornasse à sua forma humana dos tempos antigos. Blacks observa que esta é a primeira vez que o vê como o herói Leonis. Sherir elogia sua nova aparência, mas ele interpreta isso como um desrespeito. Ele decide deixar isso de lado e pede a ajuda deles. Ambos se colocam à disposição para servi-lo. Leonis revela que eles estão em uma ilha artificial criada pelos humanos, que funciona como uma fortaleza móvel. Sherry questiona o Rei Demônio se os humanos realmente têm o potencial para criar coisas comparáveis, e ele explica que aquele mundo era muito diferente do que ele esperava antes de sua reencarnação. Com isso em mente, ele decide que é necessário estudar e analisar o poder militar antes de reconstruir seu exército demoníaco. O Rei Demônio instrui seus 2 servos a investigar o local. Sherry pergunta o que seu mestre pretende fazer. Ele revela que planeja se infiltrar nas instalações de educação militar dos humanos, e embora isso seja tedioso, ele sabe que precisa cuidar de seu corpo frágil para sobreviver. Sherry olha para ele com tristeza e expressa o desejo de ser a única a cuidar dele enquanto ele está naquela forma frágil. No entanto, ele a repreende e Sherry retorna sua postura. O Rei Demônio ordena que seus servos continuem com o plano e ele se dirige para a sala de exame. No entanto, ele é surpreendido por névoa e em seguida passa por uma sofisticada máquina de verificação. Após a análise, uma porta se abre para Leonis. Ao se aproximar, um equipamento detecta algo suspeito nele, forçando-o a usar sua supressão de mana para passar na verificação. Ele percebe que deve ser mais cauteloso para evitar levantar suspeitas. No final do processo, ele recebe um documento com sua imagem e Célia aparece para pegá-lo, informando que tem tudo o que precisa para marcar um interrogatório sobre a espada sagrada.
Leones parece confuso sobre o processo na academia, e Célia explica que os alunos devem registrar as propriedades de suas espadas sagradas para receber um cartão oficial de estudante. Isso faz o garoto pensar em forjar essas propriedades para passar despercebido. Célia explica a importância de todo esse procedimento e fica com o cartão dele temporariamente. Eles chegam à academia da espada sagrada e Célia apresenta a torre de comando central, o coração da cidade, onde assuntos militares são discutidos. Ela pergunta o que ele achou do lugar, e ele acha a visão da torre interessante, embora sua reação seja menos entusiástica do que o esperado. Caminhando um pouco mais, Célia apresenta a sala de conferências, onde o aprendizado da sala de aula é desenvolvido, e depois a biblioteca principal, ao lado da qual está o laboratório de pesquisa. Ele questiona se todas as instalações fazem parte da Academia da Espada Sagrada, mas ela explica que, além disso, possui um salão de dança e outras áreas de lazer. O Rei Demônio percebe que a academia não é apenas uma instituição de educação militar comum. Célia o leva até o local onde ele será interrogado, mas de repente ela cai no chão com dor de cabeça. Leones fica preocupado e pergunta o que aconteceu, mas Célia minimiza a situação e decide descansar no dormitório antes de voltar aos treinos. Eles decidem retornar, mas no caminho, duas garotas elogiam Leones, uma delas fazendo um comentário inadequado sobre sua habilidade na cama. O termo demônio chama a atenção de Leones, mas ele logo percebe que é apenas uma expressão. Enquanto conversam, o homem se aproxima e cumprimenta, mas Célia parece não ter uma boa relação com eles. O homem provoca Célia mencionando uma cicatriz em sua barriga, resultado de uma missão considerada inadequada para o seu nível. Então, Célia chama Leones para se apressar, mas o homem se interpõe, questionando quem é o garoto que está com ela. Célia responde que isso não diz respeito a ele, o que leva o homem a rir de forma desagradável e a zombar dela, insinuando que Célia, além de liderar um grupo de excluídos, agora é babá. No entanto, Célia decide responder às provocações, afirmando que o garoto é na verdade um espadachim sagrado de pleno direito. Rhodes se aproxima de Célia e a convida a se juntar ao seu grupo, oferecendo-lhe uma posição de segurança na academia, mesmo que ela não tenha manifestado uma espada sagrada, considerando-a uma perdedora. Rhodes sugere que ela poderia fazer parte de sua coleção de brinquedos, e Leones suspeita que Rhodes esteja usando algum tipo de feitiço de controle mental nas garotas, forçando-as a servirem voluntariamente. Rhodes tenta convencê-la a não se arriscar em missões de pesquisa de vazios, mas Célia recusa sua oferta. Rhodes se enfurece e acusa Célia de desperdiçar sua generosidade. Nesse momento, ele a puxa pelos cabelos e Leone chama por ele. Quando Rhodes olha para o garoto, Leones lança um feitiço para atordoá-lo. Em seguida, Leone se aproxima do homem e assegura que ele jamais tocará em Célia. Rhodes decide ativar sua espada sagrada, mas uma garota intervém, proibindo-o de usá-la em confrontos pessoais, já que a academia proíbe alunos de fazerem isso. Além disso, ela aponta que aquele local faz parte do dormitório feminino, o que significa que Rhodes nem deveria estar ali. Ela ameaça enviar imagens de seus atos para a administração. Rhodes recua após a advertência. Após a partida deles, Leones reflete que até ele tem seus limites. A garota se vira para ele e reconhece que ele é o garoto encontrado nas ruínas. Ela se apresenta como Elfine Flet, membro do pelotão de Célia e responsável pela análise de dados. Elfine informa que já tirou as medidas de Leones, providenciará um uniforme para ele. Durante a conversa, Célia volta a sentir tontura e Elfine verifica se ela está bem. Célia leva Leones até o dormitório deles. Leones comenta que o local parece mais simples do que outros vistos no caminho. Célia explica que a acomodação atribuída depende das conquistas nos pelotões. A academia funciona com base no mérito de cada um. Ela chega ao quarto de Regina, mas percebe que a garota está dormindo, então volta subindo as escadas. Quando chegam ao quarto de Leones, ele questiona se não há problemas em ele estar no dormitório feminino, e Célia responde que está tudo bem, já que ele é apenas uma criança. No entanto, o Rei Demônio, em sua mente, acha que isso não torna as coisas normais. Célia diz que vai tomar banho. Leones fica desconfortável quando vê Célia começar a tirar a roupa, então ela sugere que ele vá ao banheiro enquanto ela se arruma. No banheiro, ela pergunta se ele estaria disposto a se juntar ao pelotão dela
após o interrogatório. Leones começa a tomar banho, usando todas as instalações, como o chuveiro e o sabonete. Célia se aproxima e o ajuda a lavar o cabelo, embora ele fique envergonhado. Ela não entende sua timidez, afinal, ele é apenas uma criança. Ele pergunta por que ela está tão determinada a enfrentar perigos no campo de batalha, sugerindo que alguém poderia lutar por ela e protegê-la, já que ela não tem sua espada sagrada. Célia se exalta, grita e expressa seu desejo de não querer apenas ser protegida, mas também lutar. No entanto, ao gritar demais, fica tonta e desmaia. O rei demônio toca em sua virilha, tornando a marca visível, e ela se levanta e tenta mordê-lo no pescoço em busca de sangue. Célia se pergunta por que fez isso, e Leones confessa que mentiu quando disse que a curou com sua espada, pois na verdade ele não tem o poder de reviver ninguém, e assim ele revela a ela que ela está realmente morta. Então galera, se você curtiu esse episódio e está ansioso pela parte 3 no canal, não esqueça de deixar seu comentário logo aqui embaixo. Dá aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos e juntos vamos alcançar essa meta incrível. Fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo.